As 5 melhores ferramentas do Excel que você precisa conhecer. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E também eu peguei a dúvida de vários alunos que mandam aí nos comentários e fiz esse vídeo aqui. Então espero que esse vídeo possa te ajudar bastante, porque a gente vai ver bastante coisa bem legal e interessante que pode te ajudar muito no seu dia a dia e na sua empresa. Para você automatizar tarefas, ganhar tempo e deixar suas planilhas trabalharem para você. Então vamos lá. Agora, como colocar opções nas células? Criar uma listinha de itens, uma lista suspensa com várias opções. Para que a gente possa fazer isso, você precisa ter apenas uma célula do Excel. E já é possível aplicar aqui essa lista que você quer fazer. Mas, para o vídeo ficar mais bem explicado, aqui eu tenho uma planilha real com algumas solicitações de compras. E aí tem a data, o nome do solicitante, o setor, o produto, a quantidade e o estoque. E aqui no status é onde eu vou colocar o status. Se a compra vai ser aprovada, ou se ela vai ser declinada, ou se ela vai ser em análise. Enter. 3 opções diferentes. Mas, veja só, eu tenho muitas e muitas linhas de produtos, de itens. Eu não quero ficar manualmente tendo que escrever toda hora esse status. Então, para mim, seria muito interessante se eu pudesse criar aqui uma listinha com essas opções. Clico e seleciono aquilo que eu preciso. E é isso que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Veja aqui. Aonde que eu vou criar essa minha lista? Só nessa primeira célula? Não, não é. Eu quero fazer a lista para todas as células que eu tenho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todas essas células aonde eu quero inserir essa minha lista, e aí eu vou vir aqui, ó, dados, e então validação de dados. Clicando aqui vai aparecer para mim essa nova janela, e aqui eu vou trocar qualquer valor e selecionar lista. E aqui dentro dessa barrinha em branco é onde podemos escrever as opções que vamos ter. A primeira opção que eu vou utilizar vai ser compra aprovada. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. O ponto e vírgula é responsável por separar uma opção da outra opção. Agora a segunda opção vai ser compra recusada. Ponto e vírgula. E por fim, eu vou colocar compra em análise. E se eu quisesse mais opções? É só eu continuar colocando aqui as opções. Ponto e vírgula, coloco mais uma e assim por diante. E se no futuro eu precisar adicionar alguma coisa, editar essa lista, é só você entrar nesse mesmo lugar. E aí você vem aqui onde você precisa, coloca um ponto e vírgula, por exemplo, lá no final, e digita a quarta opção. Enfim, é bem facinho então de mexer. Deixa eu apertar aqui o OK e pronto. Se eu vir aqui no status agora, eu já consigo selecionar todas essas opções de lista que eu acabei de criar. E dessa forma fica bem mais fácil eu poder selecionar o status que eu preciso. Então é dessa forma que a gente cria e coloca essa lista de opções aqui dentro de uma célula no Excel. Mas essa daqui foi uma maneira que eu mostrei. Existem várias maneiras diferentes. Eu vou mostrar mais uma maneira para você que pode ser bem útil. Por quê? Porque vai que você tem uma lista muito grande, com muitas e muitas opções. Vai ficar difícil você ficar escrevendo lá dentro todas as opções que você tem. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Nossa, vai dar um trabalho fazer isso, certo? Então eu vou te mostrar uma outra solução, que seria a seguinte. Deixa eu deletar essas opções aqui que eu coloquei, porém a listinha continua aqui, ó. Você tá vendo? Que a lista continua aqui? Beleza, é isso mesmo. Agora digamos que aqui do lado, em qualquer célula do Excel, enfim, eu vou criar aqui para mim, ó, lista de opções. E aqui eu vou escrever todas as opções que eu posso ter. Então, exemplo. Compra aprovada. Compra recusada. Compra em análise. E aí eu teria, por exemplo, opção 4, opção 5, compra divergente, compra blá blá blá, compra 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3, 3, 2, 1, enfim, banana, maçã, kiwi. Tá vendo que eu tenho um monte de opção dentro dessa minha lista? Imagina só, eu ter que ficar escrevendo todas essas opções lá dentro da minha validação de dados. Fica muito difícil. Então é mais fácil eu escrever
a lista que eu tenho aqui fora do Excel, escrevo, não importa o tamanho dessa minha lista, e então o que eu vou fazer agora? Selecionar as células aonde eu vou aplicar essa minha lista, e de novo, eu venho no mesmo caminho, dados, e então, validação de dados, permitir qualquer valor? Não, eu quero permitir uma lista. Talvez seja importante, interessante, você selecionar aquilo que você fez aqui dentro, delete, deleta tudo mesmo, ó, seleciona, delete, deixou vazio, pronto. Aí você clica nessa setinha para cima. Vem aqui, clica, arrasta e seleciona as opções que você precisa. Caso você ache interessante, o que dá para fazer é o seguinte, você até selecionar um intervalo maior, ó, porque dessa forma, no futuro, já fica esse espaço aqui a mais para você poder colocar novos itens que possam surgir, beleza? Então deixei aqui esse espaço a mais, selecionei toda a lista, clico na setinha para baixo, clico no OK e pronto. Agora a minha listinha no Excel está seguindo as opções que eu criei anteriormente, seguindo essa minha lista. E o legal é que, como a gente pode ver, tem um espacinho vazio aqui embaixo. Agora se eu vier aqui e colocar uma nova opção, e até mesmo mais uma, então veja que nova opção e João são dois novos itens que eu coloquei na minha lista. Se eu voltar nessa minha validação de dados, eu consigo ver que as duas opções aparecem aqui para mim, ó, nova opção e João. Então dessa forma a gente aprendeu algumas maneiras diferentes de como configurar uma listinha aqui no Excel. Como ter duas linhas de texto em uma célula só. Para que a gente possa fazer isso, vamos utilizar o atalho aqui do teclado, que é o Alt mais a tecla Enter. Alt e Enter, Alt e Enter. Simples assim. Então, se você tem alguma coisa que você quer quebrar em várias linhas dentro de uma célula, aqui exemplo, ó, data da solicitação. Não dá nem para ler de tão grande que tá. Eu vou dar 2 cliques, 1, 2, aqui dentro. E então, ó, data, logo depois da data eu vou apertar Alt e Enter. Quebrou a linha. Enter. Olha que legal. Data da solicitação. Deixei em duas linhas diferentes. Um outro exemplo para você. Vou pegar aqui qualquer célula do Excel e aí eu vou escrever assim, ó, meu nome. Enter. Só que, digamos, eu não quero deixar tudo na mesma linha. Eu quero quebrar. Então, o que eu poderia ter feito? Delete, João, Alt e Enter, escrever o segundo nome. Alt e Enter, escreveu mais alguma coisa? Alt e Enter, escrever mais alguma coisa, enfim. Então toda vez que você apertar Alt e Enter, você vai criar uma nova linha dentro da célula. Vou apertar o Enter e veja que agora eu consegui criar 4 linhas dentro de uma célula. Então quantas linhas você quer fazer? Você faz quantas você quiser. É só você usar o Alt e Enter, tá bom? Para quebrar essas linhas. Existe um outro exemplo também de como você pode quebrar linhas dentro de uma célula do Excel. Mas aí a gente vai fazer isso de modo automático. É o Excel que vai quebrar essas linhas para você. Aqui, como a gente viu, ó, data da solicitação, fui eu mesmo que quebrei onde eu gostaria. Aqui no segundo exemplo, ó, na segunda coluna, vou dar 2 cliques, ou vou dar um delete aqui dentro, ó, delete. Eu mesmo vou escrever nome, Alt e Enter, solicitante. Enter. Pronto. Mas, olha que interessante. Tá vendo que tem outras células que tem um texto bem grande também? O que eu quero fazer? Eu vou selecionar essas células e página inicial, e então quebrar texto automaticamente. Dessa forma, o próprio Excel vai organizar quantas linhas ele acha necessário para que o texto, dessa forma, seja contido dentro do tamanho da coluna. Deixa eu clicar aqui então, quebrar texto. Pronto, olha que legal. Automaticamente o texto foi quebrado para mim. E se eu precisar aumentar o tamanho de uma coluna, olha o que vai acontecer. O texto ele vai se adaptando. Nesse caso, o texto ficou contínuo. Porém, se eu diminuísse um pouquinho o tamanho da coluna, ó, o texto quebrou. Nome do setor da empresa. Agora, se eu diminuir mais um pouquinho, ó, ele vai se adaptando. E mais um pouco, o que vai acontecer? O Excel ele vai criando mais linhas, ó. Se eu aumentar aqui a linha, dá para ver que ficou uma terceira linha agora. Nome, setor, empresa. Então, dessa forma que a gente consegue criar 2 linhas em uma célula, 3, 4, 5, quantas forem necessárias. Como colocar em ordem alfabética? Podemos fazer isso com exemplos diferentes. Pode ser que você só tenha uma lista simples e quer organizar de A a Z. Ou pode ser que você tenha uma planilha maior, com várias colunas. E do mesmo modo você quer organizar de A a Z. Como que você faz isso? Vamos começar com talvez o exemplo mais comum.
que é onde você tem uma tabela com várias informações. Aqui nesse caso eu tenho preço, produto, estoque e categoria. Eu quero, através do produto, poder organizar de A a Z, ou seja, em ordem alfabética. Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar o mais seguro, tá, pessoal? Você até poderia só clicar dentro, mas eu não acho que seja tão seguro assim. Então eu gosto de fazer o seguinte, selecionar tudo que eu tenho, beleza, selecionou? Aí você clica aqui, ó, página inicial, e então podemos adicionar aqui, ó, classificar e filtrar, filtro. Podemos adicionar filtros. Por quê? Porque dessa forma, a nossa tabela vai ficar com essas caixinhas aqui em cima, ao lado de cada título. E isso é bem interessante. Por quê? Porque quando eu clico nessa caixinha, eu tenho as opções que eu preciso, classificar de A a Z ou de Z a A. Vamos classificar em ordem alfabética, então. Primeira opção, classificar de A a Z. Cliquei, pronto, ó, que legal. Agora o primeiro produto é água e o último produto aqui é pré-treino. Enfim, ficou classificado de A a Z. Eu poderia também clicar aqui em cima e classificar de Z a A. Ao contrário, ó. E veja que interessante, toda a planilha é organizada para mim. Então, se eu tenho aqui, vamos pegar a maionese, nesse valor, nessa quantidade, tudo isso daqui vai ser organizado junto. Essa linha inteira vai ser organizada. Eu não vou perder a informação. Digamos, a maionese é R$15. Ah, então quer dizer que, como eu estou organizando o produto, a maionese vai ficar aqui embaixo e esse preço vai ficar aqui no lugar? Não, não vai acontecer isso, tá bom? A gente não vai bagunçar a nossa lista. Realmente tudo vai ser organizado. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou selecionar essa maionese aqui, vou pintar ela de uma cor diferente, amarelo, e olha só, se eu classificar de A a Z, você está vendo que a linha inteira que estava pintada de amarelo foi deslocada para baixo? Então aí está a prova que funciona, de A a Z, beleza? Ordem alfabética. Além de ordem alfabética, também podemos classificar por valores ou também por outras categorias, enfim. Se eu vier aqui no preço, eu posso clicar e classificar de A a Z, ou seja, do menor para o maior. Agora fica o menor valor em cima e os maiores valores embaixo. E também posso fazer o contrário, do maior para o menor, e assim por diante, tá bom? Então, o classificar, o filtro no Excel funciona para fazer classificações, seja de letras ou de números. E também funciona para datas. Digamos que você tem uma data no Excel, iguais essas que eu tenho aqui. Eu vou selecionar todas essas datas, e então, página inicial, vou clicar aqui, ó, classificar, filtrar, filtro. Tá vendo que não aplicou o filtro? Por que isso acontece? Porque o filtro estava sendo aplicado a essa tabela. Então, quando eu quero aplicar o filtro para essa daqui, não dá para ter dois filtros ao mesmo tempo. Então, o que eu tive que fazer? Eu cliquei no filtro. E aí o filtro, ele sumiu dessa tabela. Então, tem que aplicar de novo, tá bom? Vamos lá. Classificar e filtrar, filtro. Agora foi. Só que aí tem um detalhe. Você está vendo que o filtro, ele está aparecendo na primeira data? Então, ele está considerando que essa data aqui minha é o cabeçalho. Então, essa data não vai mexer. Ela não vai ser jogada para baixo, não vai ser jogada para cima. Ela vai ficar fixa aqui, porque está sendo considerada como cabeçalho. Mas não tem problema. Vamos ver o que acontece. Classificar de A a Z, classificar de Z a A. Pronto. Organizou tudo, mas isso daqui ficou fixo. Então, se você tiver apenas uma lista, igual essa daqui também, eu acho que é bem importante você criar um título. Nem que seja um título provisório. Só para você poder classificar essa sua lista. Eu vou até escrever aqui, ó. Título. Pronto. Por quê? Porque aí eu seleciono tudo. E então, classificar e filtrar filtro. De novo, classificar e filtrar filtro. Dessa forma, o filtro fica no cabeçalho. E aí, a gente consegue filtrar tudo que está abaixo do cabeçalho. Tá bom? Clico aqui, classificar de A a Z e assim por diante. A mesma coisa se você tivesse uma lista de nomes. Funciona do mesmo jeito. Você vem aqui, coloca um título. Ah, professor, mas a minha lista de nome está logo no começo aqui do meu Excel, então não tem como eu criar um título. O que você vai fazer então? Você pode clicar nessa célula e deslocar tudo para baixo. Como que você faz isso? Clicou nessa célula? O que você vai fazer? Você vai apertar aqui agora o botão Ctrl mais. Olha só. Clicou nessa célula aqui, Ctrl mais, vai abrir essa janela para você, e aí eu quero deslocar para baixo. Ok, pronto. Agora tem um espacinho aqui. Escrevo o título, coloco o filtro e classifico do jeito que eu quiser, tá bom? Pintar célula com condição. Pintar uma célula específica dependendo do valor. Exemplo, aqui eu tenho o estoque atual dos produtos. Eu quero pintar automaticamente tudo o que é menor do que 10. Mas aí veja só, eu tenho aqui o 5, tenho o 4, o 6
Imagina linha por linha. Eu vim aqui e ficar pintando. Não dá, né? Vai demorar pra caramba pra eu fazer isso. E a chance de eu pular algum número que eu deveria ter pintado e não pintei é grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou automatizar essas cores das células. Para que eu possa fazer isso, vamos começar selecionando todas as células aonde você quer aplicar essa cor automática. Pronto. E então, página inicial, formatação condicional, e aí existem várias opções para você selecionar. Aqui nesse caso, eu vou ficar com a primeira, regras de realce das células. E aí, toda vez que uma célula for menor do que o número 10, por exemplo, eu quero pintar do quê? De que cor? Vermelho, amarelo, verde. Vou escolher aqui vermelho. Ok. E automaticamente todas as células menores do que 10 ficarão na cor vermelha para mim. E dá até para fazer um teste, ó. Você está vendo esse número 14 aqui? Vou colocar ele como 9, Enter. Automaticamente ele fica de vermelho. Se eu colocar 5, continua vermelho. Se eu colocar 50, aí não fica de vermelho. Então dessa forma a gente viu que é possível automaticamente pintar uma célula dependendo do valor, com uma condição. Eu também posso fazer isso para palavras. Aqui eu tenho várias palavras, aprovada, recusada, em análise. Eu posso também pintar essas células. Deixa eu selecionar tudo que eu tenho aqui. Beleza, até o final. E então, página inicial, formatação condicional, regras, e agora é igual a. Porque toda vez que uma célula for igual a em análise, eu quero pintar de amarelo. Ok. E aí, automaticamente, sempre que eu selecionar a opção em análise, automaticamente ficará de amarelo para mim. Também posso fazer a mesma coisa para o aprovado, recusado e colocar cores diferentes. Verde, vermelho e assim por diante. Então, dessa forma, a gente consegue pintar uma célula específica dependendo do valor. Você pode usar qualquer tipo de texto que você tiver. Qualquer número, dinheiro, enfim, vai funcionar. Tá excluir valores duplicados. Como que eu posso fazer para excluir valores que se repetem dentro de uma lista? E se eu tivesse uma lista maior do que essa daqui, ou seja, com várias colunas, uma tabela completa, como que eu também faço para poder excluir essas informações? Porque nesse caso, eu só tenho uma coluna. Mas e se eu tivesse mais colunas? Será que o Excel vai entender o que que repete e o que que não? Vamos fazer um teste também, beleza? Mas vamos começar com algo mais simples. Tem várias informações que se repetem, ó. Abacaxi, abacaxi. E se a gente procurar aqui na lista, com certeza tem outros itens que vão se repetir também. Mas eu não quero essas repetições. Eu quero que apareça apenas uma vez, ó, cada produto. Aqui tem amora e aqui tem amora de novo. Então está se repetindo. O que eu vou fazer é selecionar toda essa lista, ou se você achar mais fácil, clica aqui em cima, na letra da coluna. Porque dessa forma você já seleciona tudo de uma vez. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar agora em Dados, Dados, e lá na direita você vai ter Remover Duplicadas. Clicou, vai aparecer para você essa lista e você vai clicar no OK. O Excel está falando aqui para mim que 87 valores duplicados foram encontrados e removidos. Então removeu 87 repetições. E 34 valores ficaram, ou seja, não são repetidos. Ok. E é isso mesmo, ó. Se eu verificar, tem 34 itens, valores, que não se repetem agora. Então, dessa forma, a gente consegue remover os valores que se repetem, duplicados. Mas, como eu falei, e se eu tivesse uma lista maior do que essa? Igual essa que eu tenho aqui, onde eu tenho produto, prateleira e data. Nesse caso, como podemos ver, aqui eu tenho abacaxi e, de novo, aparece o abacaxi mais algumas vezes. Como a gente pode ver, então, é um produto que está se repetindo. Mas, veja só, o primeiro é prateleira A1 e o segundo é prateleira B3. Então já não é a mesma coisa. Então não é uma repetição, porque a prateleira é diferente. E se eu verificar o terceiro, abacaxi A1. Opa, abacaxi A1. Então é a mesma informação. Logo, sim, eles se repetem. Dessa forma, o Excel teria que remover para mim essa terceira linha, porque está se repetindo. Ah, professor, mas a data é diferente. 26 e 7 são coisas diferentes. Sim, mas a data para mim não é importante. Então como é que eu falo para o Excel? Excel,
O que é importante para mim é ver se repete produto e prateleira. A data não importa. Aí ficou mais complexo, né? Porque tá vendo que pode ser que tenha repetição e pode ser que não tenha. Tudo é abacaxi, porém, um se repete e o outro não. Depende da prateleira. Então são dois fatores que dizem se um item se repete ou não. Nesse caso, como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar do mesmo modo o remover duplicadas. Olha só, vou selecionar todas as colunas e então, dados, remover duplicadas. E o que eu vou fazer? Tá vendo que o Excel ele retorna para mim todas as colunas que eu tenho? Certo? Porém, você quer mesmo utilizar todas as colunas para ter certeza se está repetido ou não? Não quero usar todas as colunas. Eu só quero verificar produto e prateleira. Então vamos lá. Aqui eu só quero ver produto e prateleira. E a data? A data não é importante para dizer se repete ou não. Então vou deixar só as duas opções. E aí eu venho aqui e clico no OK. Pronto, olha que legal. Deixa eu clicar aqui no OK de novo. E pronto. Dá pra gente ver, inclusive, que o Excel acabou removendo aquele amarelinho que eu tinha, tá vendo? Ficou só dois. Abacaxi A1 e abacaxi B3. Cadê aquele outro que se repetia? Realmente, o Excel removeu. E também removeu vários outros que se repetiam, seguindo este mesmo padrão. Ele verificou produto e prateleira. Então, dessa forma, é possível verificar que o Excel ele é bem inteligente e consegue retornar pra gente várias condições e nos ajudar com várias situações diferentes. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.